Graça e paz. Seja bem-vindo ao curso básico de Teologia Boanerges. Este é um curso livre, a qual tenho o prazer de apresentar a você. Estamos no nosso 24º módulo e estamos falando sobre a Epístola aos Hebreus. E vamos começar a falar sobre Tiago, É a primeira carta que nós vamos estar falando. Neste estudo vamos apresentar algumas cartas gerais. E elas são chamadas desta forma porque foram destinadas às igrejas específicas. Logo, seu conteúdo é de interesse dos cristãos. Sim, cada carta é interessada aos cristãos. E são 8. Hebreus, Tiago, 1ª e 2ª Pedro, 1ª, 2ª e 3ª João e Judas. Vamos então começar falando de Tiago. Quem era Tiago? Bom, Tiago... temos várias referências dele no Novo Testamento. Tiago é filho de Zebedeu, Mateus capítulo 10, versículo 2, Marcos 1, 19 e Marcos 3, 17. Filho de Alfeu, Mateus 10, 3, Marcos 3, 18. Irmão de Jesus, Mateus 13, 55, Marcos 6, 3, Atos 12 ao 17, Gálatas 1, 19 e também o menor dos 4 irmãos. Sendo assim, há um certo consenso de que Tiago, de fato, é o irmão de Jesus. Marcos 6,3, o mesmo judaizante de Atos capítulo 12, versículo 17, Atos capítulo 15, do versículo 13 e 21, Gálatas capítulo 2, 18, Flávio Joséfo vai atestar que Tiago foi martirizado no ano 62. Bom, trata-se de uma fé concreta que vai expressar as obras. Lutero chama as cartas de palha e as julgava em contradição com Paulo e com toda a Escritura. O escritor que vamos apresentar como uma carta, mas não temos uma conclusão nem uma saudação final, não se deixa situar no espaço e no tempo. E parece ser um texto totalmente inacabado, pelo fato de ter tratado no cano bíblico, e alguns autores julgavam ser escrito judaico, em que entraram no mundo cristão, sofrendo aí o crescimento, aonde vai mencionar Jesus, e seria também uma alegoria judaica de Jacó, Tiago, as 12 tribos de Israel. Lutero supunha ser um escrito judaico, pois apostólico, e queria excluí-lo de fato. Tiago está fora das correntes teológicas cristãs, aí lá do 1º século. Na carta há um excesso de referências ao Antigo Testamento, como falando de Abraão, falando da Raabe, dos profetas, de Elias, da sinagoga e etc. Enquanto Jesus só aparece 2 vezes em relação ao livro de Tiago. É uma coleção que vai trazendo várias exortações encadeadas e sem grande coesão interna. O mesmo se percebe também nos parentes ou nas parentes paulinas, como Romanos 12, Gálatas 5 ao 6, Efésios 4 ao 6, e em Hebreu temos uma didática que Tiago vai se assemelhar aos parâmetros do judaísmo helênico. A carta é escrita no estilo sapiental, numa cultura semita, a grande parentesco aí, com a Siracida do Éclo, que nenhuma semelhança com a teologia de Paulo, ou poucas, no Novo Testamento. O ministério da paixão e da morte, a ressurreição, não é mencionado, porém, percebe-se que Tiago, em uma certa semelhança com Mateus, ele obedece os gêneros dos parentes, a qual vai se baseando nas palavras do Senhor Jesus, principalmente nas bem-aventuranças. Tiago teria usado as tradições, que também foi usado por Mateus, e seria então uma tradição de Jerusalém, aonde Tiago se tornara bispo. Tendo umas comparações, Tiago capítulo 1, do versículo 5 ao 17, temos a comparação de Mateus 7,7, falando das boas dádivas. Tiago capítulo 1, 22,
com Mateus 7:24, temos a prática da palavra. Tiago capítulo 4, versículo 12, com Mateus capítulo 7, versículo 1, dá-nos a ideia de não julgar. Tiago capítulo 1, versículo 6 e Mateus capítulo 11, versículo 23, nos dá a orientação de orar sem duvidar. E para quem foi escrito? Provavelmente adaptado ao judeu cristão, né, no mundo grego, para não perderem os valores cristãos herdados, né, do judaísmo. Fala pouco de Jesus por ter usado suas próprias palavras, né, ou a sua própria logia. Jesus também não falou muito de si. Uma hipótese mais plausível é que Tiago vai se dirigir aos cristãos considerados ao novo de Israel, que vai viver na terra, né, como peregrino. Gálatas 6,16 e Filipenses 3,3. E quando foi? Bom, não é possível então fixar uma data, mas se pode supor que seja no final do primeiro século e é mais uma nova dos escritos paulinos. E parece então, tá, que nesta época Tiago já estava morto e a carta só entrou definitivamente no cano sagrado, né, no geral. Porém, em muitas igrejas, ela já era aceita como sendo desde o princípio. Por quê? Bom, parece que houve um esfriamento dentro do cristianismo. E talvez alguns cristãos, possivelmente ricos, teriam consequências desastrosas, né, em relação, né, em questão à pregação do apóstolo Paulo. Romanos 4, Gálatas 3 e 4, justificação pela fé das obras. Havia então um problema no culto, né, ocasionado aí pelos relacionamentos entre os ricos e os pobres. E como se deu? Bom, Tiago usa o grego elegante, baseado na versão, porém marcada aí com o semitismo, e existe bastante proximidade, né, no siriaico. Enfim, segue a sabedoria judaica mencionada por Jesus apenas duas vezes, Tiago capítulo 1, versículo 1 e Tiago capítulo 2, versículo 1. A estrutura do contexto do livro do Tiago é difícil de estabelecer então uma estrutura em questão ao apóstolo Tiago, pois parece, né, uma coleção de exortações que vai supondo, né, vai propondo a seguinte estrutura: a provação e a tentação, a fé e a obra, o julgamento e a salvação, né? E de acordo com a leitura sociológica que fará em seguida, vai tentar então aqui ter uma estrutura própria, tendo então, né, as exortações aos pobres e as exortações aos ricos. Aos pobres ele deu a exortação de permanecer firme, continuar humilde, a advertência aos ricos, ser paciencioso, não cobiçar, ser sábio. Aos ricos, não separar a fé e a vida, não ser arrogante, não cobiçar, não roubar, né? E exortação aos pobres, né, a paciência, a oração e a comunicação. Temos então uma leitura sociológica. No lado social, a carta de Tiago, ela vai mostrar nitidamente os grandes conflitos que surgiram na comunidade devido ao comportamento dos ricos, que inicialmente os apóstolos exortavam aos pobres, né, na firmeza e a humildade, advertindo o rico, dirigindo-os novamente aos pobres. No capítulo 2, vai surgir claramente o problema dos ricos, e este problema vai se estender até o capítulo 5, aonde novamente volta a falar dos pobres. Os ricos, né, querem privilégio até mesmo nas assembleias. Eles oprimiam a classe pobre, né, e não tendo piedade, e os ricos viviam, né, uma religião sem nenhum compromisso com a palavra, não dando alimento aos pobres, sendo que a igreja instituída no livro de Atos era uma igreja que dividia, era uma igreja que socorria. Os ricos se fazem passar de mestres, mas não controlam as suas línguas. Isso é, a boca diz uma coisa, porém a prática fala de outra forma. Os ricos cobiçam, rivalizam, prejudicam a verdade, as suas ambições, as suas causas, suas confissões e conflitos, e eles se tornaram arrogantes
e exploraram e roubaram a classe pobre daquela época. Então Tiago capítulo 5, versículo 7, volta então ele a falar com os pobres. Os pobres devem ter a paciência e devem resistir, devem permanecer em oração e devem continuar então na humildade. Dentro dessas classes, nós vamos perceber que há uma preocupação de Tiago em encorajar os pobres a persistir e a ficarem firmes contra mesmo a arrogância dos ímpios, a arrogância dos soberbos, a arrogância dos orgulhosos. E os ricos vão recebendo então a repreensão do capítulo 2 ao capítulo 5. Qual foi o lado político então em que Tiago apresentou nesse contexto? Os ricos vinham com uma opressão, difamavam o nome, eles não tinham piedade, cobiçavam, criticavam, geravam conflitos, querendo ser mestres. Tiago então propõe a alternativa ao poder dos ricos, que vai se basear dentro desse comportamento. E qual é o lado ideológico, O lado ideológico, Tiago vai arrancar os argumentos dos ricos, tá? A tentação não vem de Deus, o sábio deve escutar, a religião requer uma prática de justiça, a religião requer um compromisso. Tiago vai tirar os ricos a vontade de dominar, não ser mestre, condena a sabedoria dos ricos, condena a autossuficiência, gerando o conflito, e transparecendo aí dois conflitos. Os ricos na igreja, eles entraram, mas não queriam que a religião mexessem em seus interesses e privilégios. Os pobres e a resistência em questão a isso, eles são fracos, mas devem resistir, e isto necessitava da força de Deus. Dentro da teologia, temos esse contexto, que diante deste quadro, diante dessa circunstância, diante desses rastros, a obra da lei, da pedra, da carta, Tiago, ele vai tratando de forma teologicamente e vai conduzindo a igreja ao verdadeiro evangelho. E os pontos teológicos que ele vai trazendo é interessante tanto quanto, porque ele vai trazer que o pobre deve ter paciência, o pobre deve ser humilde e resistir, o rico não deve ser arrogante, o rico não deve separar a fé e vida, o pobre ele deve buscar o apoio na comunidade. Tendo uma síntese diante de tudo isso, Tiago quer uma comunidade de irmãos onde todos possam se ajudar e possam socorrer. Então esse foi o contexto de Tiago. Falando um pouquinho, a gente sai do livro de Tiago então e vai para o livro de Pedro, falar sobre a história de Pedro. Quem foi Pedro? Qual é o contexto da história de Pedro? O autor ele representa como sendo o apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 1, como ancião. Ainda nos diz que escreveu por meio de Silvano, e na companhia de Marcos, a tradição atribuiu esta carta a Pedro, desde o Clemente de Irineu, o Tertuliano, Papias diz que há estreita relação entre Pedro e Marcos, Atos capítulo 12, versículo 2. Aqui, no entanto, vamos então esbarrar em algumas dificuldades, tá? Há um pescador da Galileia, e escreveria um grego belo, tão belo assim. Bom, quanto ele cita em questão ao Antigo Testamento, usado nas versões gregas, existe aí uma comparação, um paralelismo, com toda a teologia paulina. Pedro, de pedra de tropeço, 1 Pedro 2, 4, 8, Romanos 9, do 32 a 33, temos então a exortação às autoridades. Teria sentido pensar em uma influência paulina sobre Pedro depois de Gálatas 2, 11 ao 14? Bom, talvez existia um fundo catequético ou um fundo de estudo comum que pudesse então ser usado. Parece ser uma alta distância de Jesus, só que vai referir a vida de Jesus de uma forma genérica, faltando temas como Filho do Homem, Reino de Deus, etc. Será que Pedro caminhou com Jesus de fato? Omitiria temas centrais em questão a tudo isso? Tendo assim, então, para quem foi escrito? Bom, a carta de Pedro ela é endereçada aos cristãos das 5 províncias romanas da Ásia Menor, aos eleitos
né, que vivem como estrangeiros na dispensação no Ponto da Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. O termo dispersão significa que os judeus foram saindo das suas redondezas e foram sendo espalhados, né, e significando aí até mesmo, né, a propagação do evangelho. E quando isso aconteceu? Alguns autores julgam ser a carta de 64. Neste caso seria ainda o tempo do apóstolo Pedro. Outros, no entanto, julgam que é um reflexo da perseguição e do domínio antes dos anos 90. E parece que esta é uma última data legível e provável. E aonde aconteceu? Tendo em mente que o autor diz que estava na Babilônia, né? E isto seria uma referência em Roma. A carta ela é uma coleção aí de exortações, poucas doutrinas, e pode-se destacar o sacerdócio real, 1 Pedro 2,9, e a descida aos infernos, 1 Pedro 3,19. A estrutura que a carta de Pedro vai trazer para nós, tendo aí a introdução, tá? Primeira exortação aos cristãos de origem pagã, segunda exortação à conduta entre os pagãos, a terceira exortação é o apelo e a confiança diante de cada posição, né? A quarta exortação vai trazer uma determinação diante das perseguições e as exortações, né, particulares e as conclusões. Os estranhos sem casa, o texto apresentado na carta de Pedro, né, os companheiros, haviam cristãos forasteiros em trânsitos e estranhos em estranhas residências, né, e provinham, né, do lado de Roma, os romanos da Ásia Menor. E Pedro então começa a exortar esses cristãos, né, nos momentos difíceis de permanecerem. Bom, o termo-chave da presente leitura são estranhos residentes na terra estrangeira, residentes na terra estrangeira, casa de Deus, casa espiritual, e estrangeiros ou peregrino, breve estadia ou forasteiro. Uma coisa que nos chama a atenção no que diz respeito a esse estudo, e até mesmo a palavra de Deus, que é tão maravilhosa, é que o cristão, ele não é um andarilho, tá? Ele é um peregrino, porque ele sabe de onde ele está saindo e ele sabe para onde ele vai. Isso é muito importante, ter essa observação. Em Pedro, né, o apóstolo Pedro, né, ele vai trazer essa ideia de peregrino, né, sabendo de fato de toda a sua caminhada, de toda a sua rota. Por todo o tempo, né, da vossa residência, né, no estrangeiro, observação muito importante sobre isso, tá? É que geralmente se traduz por duro exílio, né, um duro exílio em questão à terra em que eles estavam aguardando, né, a promessa do Messias, a qual já tinha acontecido, a qual já tinha se desenvolvido, a qual já tinha sido manifesto. É uma leitura meramente exegética, não percebe o alcance sociológico desses termos, caindo no moralismo espiritual, né, como de um acaso. Né? Qual é o sentido no mundo grego e romano? Vizinhos, habitantes em casas de outro, estranhos, estrangeiros, tendo, né, familiaridade, a unificação do corpo de Cristo, né, a aproximação e tudo mais, né, nas residências, né, trazendo esse contexto, né, entendendo que o próprio Israel é muitas das vezes visto como estrangeiros ou como peregrinos. Assim nós também somos vistos desta forma. O mesmo acontece em Salmos, nessas declarações, né, que são ilustrativas, e vai nos encorajando. A origem destes, né, podem ser encontradas através dos frutos das invasões de conquistas, ou conhecido como sequestros, né, frutos da redução de hóspedes, migrações, né, que foram se movimentando, e assim, né, a carta de Pedro vai mostrar a real situação, né, do destinário, né, de 1 Pedro. São estrangeiros e estranhos em territórios em que estão ocupando. O sentido de 1 Pedro, né, tendo a ideia, né, 1 Pedro ele traz uma ideia do estrangeiro, ele traz uma ideia, né, da peregrinação, ele traz uma ideia de um povo chamado, né, para a manifestação da glória de Deus,
para viver um propósito. Assim então temos, né, para 1 Pedro 1, a seguinte tradução, né? Estrangeiros na dispersação, estrangeiros dispersos, estrangeiros, né, exilados da dispersação, eleitos e moradores em algum tempo, né, na dispersação de Baire ou de Beara, povo eleito e Deus estabelecido temporariamente. Os eleitos estrangeiros, peregrinos, uma breve estadia forasteira, tendo então, né, o tempo da moradia, o tempo desses comportamentos que vai conduzindo. Quando você olha para a carta de Pedro, ele está falando, ele está mostrando, né, a ideia do que é ser um peregrino, a ideia do que é estar em Cristo e ser conduzido, né, conforme o propósito de Deus, conforme a vontade de Deus. Diante disso, temos as localizações geográficas, né, em que isso acontece. No ponto da Galácia, na Capadócia, na Ásia, Bitínia, são regiões, né, da Anatólia que caíram no domínio romano em 31 a 133 a.C. E a área tinha uma população de 8.500 habitantes e era uma região de diversas terras, né, povos e culturas. A romantização, a helenização, que só atingia as cidades no interior, ela vivia de uma forma tribal e havia poucas cidades colonizadas. Diante de um mundo tribal, urbanização, sinônimo de domínio romano, a urbanização traz também a língua grega, o latim. Porém, as línguas nativas e as suas tradições persistiram muito e ainda, né, no vestígio, e as tribos ignoraram a língua e os costumes dos seus dominadores, bem como, né, a dominação. Houve um processo de romantização no termo, né, e uma cautela e uma mudança constante, né, em questão a todo esse comportamento, em questão a toda essa postura, né, tendo uma constituição étnica, tá? E parece que houve uma mistura de judeus e não judeus, prevalecendo os não judeus, e vai refletindo a vida dos cristãos oriundos ao paganismo, que deveria romper, né, para a libertinagem na vida do passado. Bom, o seu estatuto legal, econômico e social é bem difícil, tá? Saber com exatidão como era a vida dos cristãos daquela época. Tendo por base os textos eram diferentes e comuns do povo, essas diferenças trazem desvantagens políticas, legais e econômicas, constituindo aí então uma classe imediatária entre nativos e estrangeiros, sendo a maioria agricultores, né, continuam a espinha dorsal da economia, né, do império, produzindo aí o que a cidade consumia. Não votavam nas assembleias, não possuíam terras, eram totalmente dominados, eram totalmente conduzidos, né, diante de cada circunstância. E diante deste quadro deveria ser responsável, né, no procedimento do exemplar a respeito de autoridades, servos obedientes, e também são mencionados como homens livres, mulheres e homens não cristãos, maridos e mulheres não cristãos, presbíteros neoconvertidos ou novos convertidos. Tá? A advertência às esposas sobre os adornos pode indicar que havia alguma ou certa posição social. A exortação aos escravos, lembrando que em geral eram aí uma classe pobre. Enfim, né, os escravos semilivres ou livres, todos carregavam em seus ombros o ônus da pax romana. Este cenário vai economicamente dilacerando, né, e fazia com que o povo se abrisse, né, a novidades, e o cristianismo, né, e o cristão ou o cristianismo foi um sinal aí de um alívio daquele sofrimento e de todo aquele desenvolvimento, né, no sentido aí sectário, vai caracterizando aí o destinatário de toda essa hostilidade e de todo esse comportamento, tendo então a interação dos cristãos, né, com os não cristãos, havendo essa mistura, havendo essa miscigenação, né, em que Pedro vai falando sobre isso,
tendo aí as principais reações, né, como a ignorância do povo, a curiosidade, a suspeita, a hostilidade, e os de fora não conheciam a vida dos cristãos, tudo era um mistério. Isto vai se tornando um motivo de desprezo. Havia suspeita, falta de lealdade, desleais aos senhores, desleais às esposas pagãs, desleais aos esposos pagãos, líderes desleais, e os antigos amigos, né, estranhavam e rompiam os laços do cristianismo. E tendo essa conclusão, 1 Pedro vai refletir então uma perseguição oficial, né, mais uma população, e como em todo o Novo Testamento, né, houve a perseguição, porque quer confirmar a consolidação, né, da palavra de Deus e do propósito de Deus. E temos então a partir daí o significado e a função de casa, né, diante do quadro, né, paroikoi ou parapidamoi, qual significa oikos ou casa, né, geralmente nos estudos oikos, só é visto no conceito teológico, esquecendo-se da sua função social, encontrando-se em diversos termos derivados: casa espiritual, casa de Deus, criados, ser edificados, administradores, residência temporária, né, que mora no estrangeiro, conviver. Então, oikos em 1 Pedro, ela tem um sentido de casa ou família, e às vezes, né, uma comunidade social, política ou religiosa. Destinado a 1 Pedro, em oikos é um símbolo eclesiológico ou comunitário. É um grupo de seitas que vivia o estrangeiro, né, o estranho, aquilo que era estranho, né, semi-cidadãos, recebendo a hostilidade, e recebe em 1 Pedro a exortação e o encorajamento, né, com a fraternidade cristã ou a família de Deus. Casa ou família, né, no componente básico, o radical oikos é usado muitas das vezes nas casas e famílias, né, construções ou construídos, a ser construídos e conviver na sua casa. Muitos termos lá no Novo Testamento são usados em 1 Pedro, adquirindo novos sentidos ligados à casa. Marido, amai vossas esposas; marido, amai vossas esposas, é conviver. Escravos, servos, escravos; templos, né, templo, casa espiritual e administração. E com outros termos, vamos lembrando então, tá, o caráter doméstico e a fraternidade do amor, tendo aí o julgamento onde começa com os de casa, né? Outros não estão na casa, os de dentro não podem se comportar como os de fora. A divisa entre o cristão e o não cristão, ela fica muito clara, né, em questão a tudo isso. Por que casa? Bom, seu destinatário deve ser deslocado de forma geográfica, marginalizado, alienado social e o cultural. E esse sofrimento era danoso, irrepreensível, ou era um dano irrepreensível a uma vida espiritual apaca, espiritual omissa, e em síntese, né, a perspectiva de 1 Pedro, quer a carta fraterna de encorajamento, ou parênteses, conforme a confirmação, para confirmar a identidade e ser chamado de comunidade. E com isso, então, existe em 1 Pedro outros termos coletivos para designar, né, comunidade cristã, geração eleita, né, que é a casa do rei, a corporação dos sacerdotes. Os fiéis e, enfim, em tudo, os cristãos devem comportar como Cristo, isto é, ser a casa, a família, né, de Deus, pela casa e a família, né, pela família de Deus. Concluindo essa ideia, né, e trazendo aí, né, casa e família tem a função social. A igreja, casa e família também entra nessa função social, né, entra a sua ética, a mera conformação desse estado, e não se deve, né, pensar, né, que os cristãos são estranhos ou somente peregrinos deste mundo e que terão uma pátria definitiva no céu, mas sim que são estranhos na Ásia Menor e que terão uma casa aqui e agora mesmo nesta comunidade, né? Terminando então a nossa primeira aula, né? Nós vamos
na nossa próxima aula, falar sobre a Epístola de Judas. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, e até o próximo estudo. Tchau, tchau.